E isso retrata muito bem o pânico que essa turma está. Pesquisas ruins para o Lula, um tiro no pé no carnaval com aquela escola de samba ridícula de Niterói, né, fazendo campanha antecipada. As coisas não vão bem para o Lula. E vamos falar então do Lulinha, porque a situação do Lula, né, ela está cada vez mais delicada. Os círculos concêntricos vão se aproximando ali da sua família toda, né? E veja que ex-dirigentes do INSS fecharam delação entregando Lulinha e políticos. Enquanto isso, nós vemos ali a aprovação na CPI do INSS da quebra de sigilo do Lulinha, levando ao desespero a turma do PT. Foi tema da minha coluna de hoje, o tapa do desespero, né, que o deputado Rogério Correia desferiu no deputado Luiz Lima, do Partido Novo do Rio, e isso retrata muito bem o pânico que essa turma está. Pesquisas ruins para o Lula, um tiro no pé no carnaval com aquela escola de samba ridícula de Niterói, né, fazendo campanha antecipada. As coisas não vão bem para o Lula. E a corrupção não só voltou com a política para as páginas de polícia no Brasil, como repetindo o nome Lula, Lulinha, né? Bom, eis a reação da turma que exala amor. E quando perde alguma coisa, esquece a democracia e parte para a agressão. É o que restou a essa turma, né? Partir para a agressão. O Girão, sempre na turma do deixa disso, né? Tentando acalmar e tudo. O Luiz Lima é um cara super da paz também, para quem conhece ele. Mas como ele disse hoje, ainda há pouco, aqui no Sem Rodeios da Gazeta, né, que eu participei, ele na física nem processaria nem nada, mas o Partido Novo vai entrar com um pedido de quebra de decoro e com toda a razão. Isso não pode ser tolerado, né? Os dirigentes do INSS delataram também Carlos Lupe, o ex-ministro da Previdência de Lula. Ou seja, as coisas vão batendo a porta do PT cada vez mais. E, de novo, né? Vocês vão lembrar quando começou o escândalo do INSS, que a turma do PT tentou jogar no colo do Bolsonaro. Mas o Lulinha, que não é bobo nem nada, já tinha picado a mula para a Espanha. Aí o pai, para tentar bancar o intransigente, diz que chamou o filho na chincha e falou: se tiver feito alguma coisa errada, vai pagar por isso. E deixou por aí a conversa. Todo mundo ficou na expectativa do qual foi a resposta do filho. O que ele te disse? Confessou o crime? Negou? Essa parte o Lula não revelou para o público, né? É um picareta, né? Óbvio que essa conversa não existiu dessa forma. Lula deve ter falado: porra, tu deixou rastro, teu idiota. Deve ter sido muito mais nessa linha, né? Aprende direito com o pai, como é que rouba, porra. Enfim,
a Gleisi Hoffmann já chama a quebra de sigilo de golpe. É golpe! É golpe! Tudo é golpe. Quando eles perdem, é tudo golpe. Né? O impeachment da Dilma, tudo é golpe. É claro que estão desesperados, mas eles estão contando com um tapetão. Eles podem judicializar e levar para o STF. Antes disso, eles estão tentando uma solução política com o Alcolumbre, que parece já muito disposto a ceder e pensar que tem realmente uma ala bolsonarista que não é que defendia que, assim, uma vez que eles já estão eleitos, talvez faça sentido apoiá-los para ter comissões, isso pode fazer algum sentido. Não! Não é o estilo deles, não é o modus operandi deles. Eles atacavam como intergalácticos, idiotas, qualquer um que fosse contra você defender voto em Alcolumbre, em vez de defender voto no Girão, por exemplo. Um excelente senador, é ou não é? Eles ainda ridicularizaram depois a turma, falando que perderam de 4. O Kim Paim escreveu isso porque o Girão teve apenas 4 votos. Pois é, né? Por que será? Por que será que o Girão teve apenas 4 votos e o Alcolumbre um monte de votos, inclusive do PL bolsonarista? Alguém está achando que o Hugo Mota e o Alcolumbre estão fazendo um papel razoável em defender as pautas que o PL queria? Anistia, por exemplo? Impeachment? Acho que não, né? Bom, o que a turma vai acabar descobrindo mesmo é que, no fundo, Lulinha não é filho de Lula. Um teste de DNA vai comprovar, e essa imagem, que obviamente não foi feita com inteligência artificial, dá para ver que é um bebezinho com um cara de Benjamin Button, nasceu já com um cara de velho, e do seu lado o jovem pai Jair Bolsonaro. Esse bebezinho é o Fábio Luiz, que o Lula deve ter adotado por engano, mas no fundo é filho de Bolsonaro. Brincadeiras à parte, o tema da corrupção está pegando para o Lula. Bom, eu falei do Nicolas e tudo, e prometi voltar a esse assunto, e quero mostrar para vocês o seguinte aqui. Não é implicância minha. Eu faço isso há muito tempo. Bater no PT, defender com coerência meus pontos de vista, com total independência, não devo nada a ninguém, não tenho dinheiro de partido, não dependo de cargo, dependo do meu público e dos meus parceiros, e que são vários, graças a Deus, porque gostam de me ouvir, dando opinião, e acham que os seus públicos também apreciam isso. Gazeta do Povo, Auriverde, Braddock, Oeste, né? Então, eu tenho vários parceiros. Graças a Deus, trabalho em inúmeros veículos independentes. Mas não é coincidência que a turminha do MBL, aí, representada pelo Danilo Gentili, esteja já na mesma página da turma do guinista do Quinto Elemento. Estão ambos detonando o Nicolas. O Nicolas passou a ser a pior pessoa na política brasileira. O Nicolas merece toda a atenção e energia para ser crucificado. É o bezerro de ouro, é o oportunista, é o eleitoreiro. Acho que é inveja. Os cães ladram e a caravana passa. Acho que o Nicolas vem fazendo um bom trabalho, até porque ele foca no trabalho e não nesses ruídos, nessas intrigas e nessas campanhas difamatórias de quem fala para uma bolha. O Danilo Gentili para a bolhazinha do MBL, que eu até brincando disse, olha, eu ando tão conciliador pensando na vitória do Flávio, que acho que ele devia ir atrás até dos 150 votos do Renan Santos do Missão. E coloquei margem de erro aqui, tá? Aí teve um sujeito que falou assim, pode botar 151, eu vou votar no Renan com muito orgulho. Eu falei, não, você já está computado. Porque eu coloquei uma gordura. Acho que não vai chegar a tanto. É mais perto ali de 100 votos, talvez. Né? Mas essa turma do MBL fica batendo no Nicolas, assim como a turma do Kim Paim, que dedica toda a energia a atacar o Nicolas. E veja,
é incoerente, que eles falam não é ataque, é cobrança, e é porque a gente quer que ele se posicione a favor do Flávio. Mas vocês repetem que o Nicolas não tem voto dele. Vocês repetem que o Nicolas ele só tem os votos do Jair Bolsonaro, que os votos são do Bolsonaro, e que ele vai descobrir isso, porque é um traidor. Traidor não é cobrança, é difamação, é xingamento, é ataque. Então vocês não estão cobrando o Nicolas de nada, vocês estão atacando o Nicolas todos os dias, em vez de atacar o Toffoli, o Gilmar Mendes, o Moraes. O Gilmar a gente até entende, né? Foi ele que deu o habeas corpus para o Arthur Machado quando foi preso pela Lava Jato. Enfim, o Nicolas vem fazendo um brilhante trabalho. E não é só de vídeo com fundo preto. Ele é um grande comunicador, mas ele também é um parlamentar efetivo que consegue resultados. E o Flávio Bolsonaro, felizmente, não pensa como esses... Enfim, essa turma idiota que segue o sujeito da Austrália. E o Flávio procurou o Nicolas, fez um evento do PL, fez questão de colocar o Nicolas bem ao seu lado e deu o microfone para o Nicolas, que fez um discurso, lembrando que cada um tem um papel. A mão tem um papel diferente do pé no corpo. E no organismo político, idem. E que o principal papel dele, na opinião dele, o seu capital político, é desgastar o Lula, atacar o Lula, mostrar o desgoverno. E que isso está ajudando a pré-campanha do Flávio. Mas não, tem uma turminha que quer submissão total, porque eles são capachos, vassalos, bajuladores, puxa-sacos, eles querem que todo mundo seja assim, só existe lealdade ao Jair e todo mundo tem que ser leal ao Jair e pronto. O Nicolas tem luz própria, isso incomoda quem não tem. Tipo o Mário Frias e companhia. A gente entende, mas tem que sair em defesa aqui do deputado, até porque o próprio Jair Bolsonaro já falou, se eu for preso, continue meu trabalho. A direita tem uma vantagem, ela tem várias lideranças novas, ao contrário da esquerda que depende do Lula. Um desses do Quinto Elemento, que eu acho que era do mercado financeiro, aquele Renato Giraldi, disse assim, se não quer ser cobrado, não vai para a vida política. É um pensamento correto. Cobram o Jair Bolsonaro? Nós podemos cobrar o Jair, o Flávio, nas coisas que a gente acha que eles merecem cobrança? Ou cobrar o Bolsonaro é ser traidor? Decidam-se. Porque senão fica incoerente. Pode cobrar todo mundo, e não é cobrar, é ataque, no caso deles. Menos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é perfeito. Pode atacar o Reagan, a Thatcher, como faz a turma do Quinto Elemento, mas não pode questionar estratégias, decisões do Bolsonaro. Senão você é um traidor. Percebe o quão ridículo é isso? Uma lealdade de puxa-sacos, uma lealdade a pessoas em vez de defender valores, ideias, enfim. Mas que bom que o Flávio está em outra pegada. O Flávio entendeu que para vencer ele precisa do voto do centro, dos moderados, não das franjas alucinadas de bolhas do X, que falam para si mesmas e não conseguem um voto extra, até porque, cá entre nós, eu acho que eles estão numa missão diferente. Gerar tanta intriga que querem, na verdade, tentar boicotar a candidatura do Flávio. Respondendo ao Danilo Gentili, o Henrique matou a pau. O que o Nicolas conseguiu? 2 milhões de reais através da vaquinha que ele fez para Minas, 2 milhões de reais da reconstrução da Policlínica via emenda parlamentar e botou pressão política e fez o governo federal recuar em relação a impostos que prejudicam o povo. E o Danilo fez o quê? Gentili. Não fez absolutamente nada, porque é um sujeito, enfim, é um mala sem alça cá entre nós, um sujeito que admira a turminha do MBL, o que você pode esperar? Depois do MBL se revelar o que se revelou, né? Um bando de oportunistas neotucanos. Olha como o grau de loucura dessa gente vai longe. Essa postagem aqui, retuitada
pelo tal do João 832, que é uma das contas mais abjetas que existem. Pior do que petista. Lamento pelo povo de Minas Gerais, mas Nicolas Ferreira tem que ligar para o governador do estado, não para Flávio Bolsonaro. A ânsia de capitalizar em cima do nome do Flávio é monstruosa. Ontem estavam cobrando que o Nicolas não falava do Flávio, não apoiava abertamente o Flávio. Aí o Nicolas vai lá e liga para o Flávio ajudar na questão de Minas, da chuva, e eles reclamam. Cara, eu ganho, coroa, você perde. Qualquer coisa que o Nicolas fizer, o Nicolas vai ser atacado. Porque, no fundo, eles odeiam o fato do Nicolas ter luz própria. Já ser uma liderança. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.